Abraão morreu com 175 anos, que nós lemos aqui. Os seus netos, Esaú e Jacó, Israel, eram ainda adolescentes, porque Abraão teve Isaac já quando ele tinha 100 anos de idade. Isaac casou-se com 40 anos de idade, com Rebeca. Na verdade, Abraão, se você for pegar a vida dele, tudo aquilo que nós estudamos esses dias, você não vai ver que ele não liderou nenhum grande movimento, ele não foi nenhuma pessoa admirada, digamos, pela sua intelectualidade, ele não fez, digamos, algo significante aos olhos humanos. Ele, na verdade, o que marcou a vida dele, o que marcou as nossas vidas quando nós estudamos a vida dele, é o fato de que ele andou com Deus, ele amou a Deus, foi o seu relacionamento com Deus, foi a sua fé em Deus. A Bíblia diz que a fé, ela é certeza de coisas que se esperam, ela é a convicção de fatos que eu não estou vendo. Eu não estou vendo, mas eu creio no meu coração que aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. Na verdade, Abraão, aquilo que marcou a vida de Abraão e que marca as nossas vidas foi a sua fé em Deus. Abraão creu em Deus. Na verdade, quando Abraão morreu com 175 anos, a única coisa que ele tinha daquela terra eram duas coisas. Ele tinha o poço que ele havia aberto e feito aquele acordo lá com Abimeleque, de que o rei de Gerar, de que aquele poço era dele, e aquele poço lá em Berseba, ele tinha aquele poço, e ele tinha a caverna de Macpela com seus campos, onde ele comprara dos filhos de Et para poder enterrar ali a sua esposa. Eram os dois únicos lugares que ele tinha quando ele morreu. Por isso que no livro de Hebreus diz que eles morreram não tendo recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Pela fé, eles saudaram aquilo como se eles tivessem já recebido. Porque um dia Abraão sabia que aquele lugar seria dos seus descendentes, seria um dos seus filhos, seria de Isaac, seria de Jacó, de Israel, seria dos judeus, seria a terra do povo dele, o povo de Deus, que Deus havia separado. E um certo humorista americano chamado Stephen Wright, ele escreveu o seguinte: eu pretendo viver para sempre. Até aqui, tudo certo. Eu pretendo viver para sempre, mas ninguém vai viver para sempre. Vai chegar a minha hora, vai chegar a sua hora também. Então, o importante é, já que um dia nós vamos viver nós vamos morrer, como é que nós devemos viver? Isto é que é importante, como é que nós devemos viver? Eu quero falar algumas coisas aqui sobre como é que nós devemos viver. A primeira delas, Jesus ele falou sobre ser rico para com Deus. Eu tenho que aprender a viver uma vida que agrada a Deus, que honra a Deus. Como Abraão foi um exemplo para nós, alguém que anda pela fé, alguém que ama ao Senhor. É como muita gente: eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para cantar para o Senhor, eu tenho tantas coisas a fazer, a minha vida é corrida, tantas coisas na vida, e a gente acaba juntando tesouros apenas nesta vida e não ajuntando tesouros no céu. A Bíblia nos diz, Jesus ele falou que a maneira de nós fazermos isto é amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa vida, amar ao próximo como a nós mesmos, amar as pessoas, ser bondoso, ser generoso, ser caridoso, fazer o melhor para as pessoas, a juntar tesouros nos céus e não apenas aqui nesta terra. Porque nós sabemos que tudo vai passar. Esses dias eu estava ouvindo um filósofo brasileiro aí, muito conhecido, numa entrevista, e ele falou, ele fez inclusive teologia, mas hoje ele se diz ateu, e ele é reverenciado aí por muita gente, e é triste o que ele falou assim: olha, eu admiro os crentes, ele falou, eu gostaria de crer, mas eu não consigo crer, eu não creio, eu admiro porque é duro você pensar que a morte vai chegar e que é o fim de tudo, acabou
tudo. Ele falou, então eu admiro a pessoa que crê na eternidade, que crê no céu, embora eu não creia nessas coisas, porque é duro uma pessoa pensar o seguinte, olha, eu estou no fim da minha vida, eu vou morrer talvez daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos e acabou. Na verdade, queridos, quando fala que Abraão se reuniu ao seu povo, está falando de uma vida além túmulo. Nenhum de nós está aqui por acaso. Você nasceu de uma maneira especial. O Salmo 139 diz, de uma maneira maravilhosa Deus criou você, e antes que você nascesse, Deus já estava lá amando você e escrevendo uma história para você. O problema é que às vezes a gente desobedece a Deus na nossa vida, a gente não se importa com Deus em nossa vida, nós colocamos a Deus de lado em nossa vida, e a gente acha que a gente vai fazer as melhores escolhas na nossa vida sem Deus. Eu não preciso perguntar para Deus o que fazer, simplesmente eu vou fazendo as coisas, e por isso a gente quebra a cara, por isso que a gente chora, por isso que a gente sofre às vezes desnecessariamente em nossa vida, e nós poderíamos viver de uma maneira mais feliz e melhor, mas a gente, por causa das nossas escolhas, nós não entendemos que nós somos únicos, ninguém vai tomar o nosso lugar. Por isso que as pessoas às vezes brigam por coisas pequenas, pessoas querem puxar o tapete de outro. Abraão, ele entendia isto, quando houve briga lá entre os pastores do seu sobrinho Ló e os pastores de Abraão, Abraão falou para Ló, olha, você escolhe qual lado que você quer, eu não vou brigar com você por causa disso, se você for para lá, eu vou para lá. Sabe por quê, meus queridos? Porque a Bíblia diz que quando nós obedecemos a Deus, a bênção vai estar sobre a nossa vida, quer a gente vá para a direita, ou quer a gente vá para a esquerda. E Jesus, ele falou, olha, a vida de um homem não está baseada nas coisas que ele tem. Sabe por quê? Porque as coisas passam, meus queridos. Você perde amigos, você perde a família, você trabalha de noite para conquistar coisas, achando que isso vai deixar você mais feliz, e você aí tem uma casa, você se casa, você tem uma casa de um quarto, uma cozinha, uma salinha pequena, e você é feliz ali com a sua esposa, você casou agora, e vocês têm sonhos, vamos construir a nossa vida, vamos ser felizes, vamos ter os nossos filhos, a nossa família, e aí você começa a trabalhar mais, e ela trabalha mais, e nós queremos mais, e nós queremos ganhar mais para ter mais coisas, e então você começa a ter mais coisas, e você precisa de uma casa um pouco maior, um carro um pouco maior, e aí você compra uma casa um pouco maior, depois um pouco mais maior ainda, uma casa maior, e aí você vai achando que as coisas são suficientes, mas a gente descobre que muitas vezes bilionários são infelizes, embora eles tenham muitas coisas, porque a felicidade de uma pessoa não está nas coisas que ela tem. Por isso que eu falei a semana passada, prevenir remorsos. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje? Como nós estamos vivendo a nossa vida, correndo de um lado para o outro. Thomas Carlyle foi um ensaísta, um escritor escocês. Ele se casou com uma moça chamada Jenny Walsh, que morreu em 1866. Eles tiveram um casamento tumultuado, mas ele foi um escritor importante, e ela gostava de escrever cartas, e depois da morte dela foi publicado livros, como se ela fosse uma escritora, mas eram das suas cartas e as suas memórias. E embora eles vivessem numa guerra, muitas vezes, ele a amava e ela o amava também. Às vezes as pessoas se amam e acabam vivendo numa guerra por não saberem o que devem fazer. A Bíblia nos dá instrução sobre casamento, mas como a gente não lê a Bíblia, a gente vai vivendo como a gente acha que tem que viver. E eles viveram muitas intrigas, mas quando ela morreu, e ela foi enterrada no cemitério lá de uma igreja em Londres, e ele voltou para casa, e ele sentou na cama onde ela passou os últimos meses da vida lá, doente, com câncer, e ele notou em cima da escrivaninha dela, tinha o diário dela, ele pegou, estava triste, ele abriu o diário, e as páginas todas cheias, mas de repente ele abriu uma página vazia com apenas uma frase que estava dizendo o seguinte: hoje ele veio aqui no quarto, e ele ficou 1 hora comigo, e parecia que era o céu.
Aí ele foi virando as páginas, e ele foi lendo coisas tipo, eu estou acordado até agora, procurando ver se eu escuto os passos dele chegando em casa, mas acho que é tão tarde que ele não vai vir. E ele foi lendo o diário dela, e aquilo tocou tanto a vida dele. A história diz que ele depois da morte dela, ele teve depressão e morreu deprimido 15 anos depois. Mas ele saiu do quarto, ele foi até o cemitério, seus amigos o acharam lá deitado na grama, lá no meio da lama, um dia chuvoso de tempestades que houve em Londres. Ele estava lá, e a sua biografia diz que ele pouco fez depois, porque ele viveu uma boa parte da sua vida com remorsos. E aquilo que eu falei a semana passada, que às vezes a gente deixa de fazer, deixa de falar, deixa de dar mais, deixa de amar, deixa de estar mais tempo, deixa de passar mais tempo com a esposa, com o marido, com os filhos. Pastor, eu tenho minha vida tão corrida, eu não tenho tempo para nada. E a gente vive pelas urgências da vida, ao invés de viver pelas coisas mais importantes da vida, meu amado. Porque na última hora, quando você estiver lá, as pessoas que vão estar mais perto de você, vão ser aquelas pessoas que te amaram. Vai ser a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, que vão estar lá por você. Então viva o que você precisa viver hoje, e faça o melhor para as pessoas.